Bom, boa noite. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, estudando ele de forma sequenciada e de forma sistematizada e pormenorizada, né? De forma minuciosa. É o clássico miudinho, né? Aqui das Minas Gerais. Então, nós vamos estudando de forma detalhada. Atualmente, uma parábola que é conhecida como a parábola do tesouro e da pérola. A semana passada, nós vimos justamente o versículo 44, que é aquele que é em si mesmo a parábola, né? O machal, o enigma do tesouro, né? Em que Jesus fala de um homem que encontrou um tesouro no campo, e aí, para tomar posse desse tesouro, ele tomou posse primeiro do campo todo, né? O campo representando o coração e o tesouro representando em si o reino de Deus em nós, né? Aqueles sentimentos, aquelas ideias e aquelas ações mais nobres que há em nosso mundo íntimo. Então, é necessário primeiro tomar posse do coração, ou seja, assenhorear-se da nossa autonomia, da nossa vontade, do poder da vontade, para que a gente possa, aos poucos, indo descobrindo as virtudes que já conquistamos, né? E nesse processo de autodescobrimento, a parte inevitável e não tão agradável disso que ainda averiguar o que é vício, o que é limitação, né? Se alguém sai por um pasto, por um campo, à procura de tesouros, também vai encontrar buraco de tatu, também vai encontrar estrume de vaca, também vai encontrar buraco de cobra e espinheira, né? Vai encontrar também a parte não tão nobre, porque esse campo envolve tudo. Esse campo tem tudo. Tem um tesouro, tem a árvore, tem a flor, tem um fruto, mas também tem o marimbondo, né? Então a gente descobre isso tudo. E hoje nós vamos começar com a segunda parte da parábola, que é quando Jesus vai falar da metáfora do homem que encontra uma pérola, né? Que é o versículo 45 que nós vamos começar a estudar agora. Lembrando uma coisa, o eixo de entendimento dessa parábola é, novamente, o conceito de reino de Deus, ou de reino dos céus, que é a mesma coisa. Tá? Alguma coisa que está atravessando todas essas parábolas que Jesus está contando. A gente entendeu o que é reino de Deus e o que é reino dos céus. Aloysio, por que é tão importante nesse momento, nesse instante, estudar o reino de Deus, o reino dos céus? E eu vou dizer uma coisa para vocês, contar um segredinho para vocês. Lá, já 9 anos atrás, né, quando a gente estava pensando em montar o grupo de estudo, né, o Mildinho aqui em Beraba, escolher o Evangelho de Mateus tinha como peso justamente o fato dele ser tão didático dentro dessa temática, que é uma temática recorrente. É como se o tema principal dessa apostila de estudo, que é o Evangelho de Mateus, é o reino de Deus. É o tema principal, né? Mateus quer explicar essa questão. Ele quer tornar claro, através da vida de Jesus, dos discursos de Jesus, o que é reino de Deus. E nós temos que entender isso agora de uma vez por todas. Ou entende agora, ou não entende mais tão cedo. Ou pelo menos não dentro do prazo que deveria entender. Né? O que é reino de Deus ou reino dos céus. Por isso nós vamos continuar essa parábola. Hoje, né, no versículo 45, tá, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, em que o evangelista diz assim: novamente, o reino dos céus, fala de Jesus, né? Novamente, o reino dos céus é semelhante ao negociante que procura boas pérolas. Vamos repetir, então, Mateus 13, 45. Novamente, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. É assim que começa a parábola. Né? Bom, primeiro que a gente tem que fazer é uma justificativa
e apresentar a palavra fundamental nesse primeiro bloco de estudo nosso aí, que deve ir até às 8h30, mais ou menos, da noite, nos primeiros 30 minutos do meu dia. Você vai tomar aí uns 30 minutos nossos, que é o homem negociante. Então, a primeira coisa que nós vamos pôr em destaque nesse versículo é o homem negociante. Quem é o homem negociante na passagem? Ah, é o judeu? Ah, é o romano? Quem que é o homem negociante que Jesus descreve? Ah, é Zaqueu. Jesus estava falando de Zaqueu. Não, Jesus estava falando de Judas, porque ele era comerciante. Nada disso. Jesus não está falando de um homem específico, ele está falando de um perfil humano. De um perfil, de um temperamento social, de um tipo de gente. Um tipo de gente. E nem ele está falando especificamente de uma profissão. Também não. Se eu falo que é um temperamento social, ou seja, a maneira como um perfil de ser humano se comporta em sociedade, eu não estou restringindo isso a uma profissão, a um ofício. Né? Então, por exemplo, seu Murilo Facuri, foi comerciante a vida inteira, né, seu Murilo? E de família. Né? O pai já era comerciante de peça de automóvel. Então, quer dizer, tá no sangue, né, seu Murilo? Tá no sangue, é uma profissão. É isso, quando fala o homem negociante, é disso que Jesus está falando? Não, não é. Não é. Ele está falando de um temperamento. Que temperamento é esse? Bom, para a gente entender esse temperamento social, né, essa postura de vida perante a sociedade, primeiro a gente vai ter que entender qual que é a palavra que aparece no Evangelho mesmo. Porque não é homem negociante. Não é essa expressão. Né? Essa expressão ela é em português. Como é que é em grego? O grego é que vai decifrar isso pra gente. Certo? Bom, homem é antropos. Né? De onde vem antropologia, né? De onde vem antropofagia. Antropos é homem. E no caso comerciante, emporos. Isso lembra que palavra? Emporos. Empório. Né? Empório. Emporinho, né? Aqui em Minas a gente falou emporinho. Os primos meus, seu Murilo, Lujinha. A Lujinha, né? Aquele comércio, aquele ponto comercial. Só que essa ideia de comércio que a gente está falando, e que eu estava mencionando no caso da família do seu Murilo, né? Da loja em si, não é esse no contexto grego. A palavra poros, o radical poros, quer dizer viajar, jornadear, perambular. Emporos é aquele que está em viagem. Por que isso? Porque o negociante, o mercador a que Jesus se refere aqui, ou que o texto grego se refere, é aquele típico negociante mercador fenício grego da época de Jesus. Aquele que rodava o Mediterrâneo todo, né? Num navio, numa embarcação, indo de porto em porto e negociando. Entenderam? Então, por exemplo, ele ia ali no Egito, pegava, comprava incenso, né? Aquela essência perfumada, né? Do Oriente, comprava no Egito. Aí negociava isso ali na Palestina por cobre, né? Aí depois negociava isso por cedro na Fenícia. Ele ia negociando isso. Ele sabia qual era a carência de cada região. Então, por exemplo, no Egito tinha muito minério, mas não tinha madeira. Na Fenícia tinha muita madeira, o cedro, mas não tinha minério. Então, esse negociante, ele mascateava ali. Isso é uma tradição do Mediterrâneo Oriental. É assim até hoje. Meu avô foi mascate aqui na região, né? Então, isso é uma coisa da cultura da região. E isso não só no Mediterrâneo também, porque aí tem aquelas mercadorias que vêm da Pérsia, que vêm da Babilônia, né, que vêm da Mesopotâmia, que atravessam o deserto arábico no lombo de camelos, nas caravanas de camelo, para serem negociadas ali nos portos do Mediterrâneo.
Esse é o emporos. É esse negociante de alto valor e em longas distâncias. Entendeu? Esse negociante de alto valor e a longa distância. Bom, para a gente continuar entendendo como é que isso vai desaguar no hoje, porque a gente volta a dizer, o propósito do miudinho não é a gente entender a época de Jesus. A época de Jesus é história já, né? É objeto de história, é passado. Nosso objetivo é entender a nossa vida. Bom, o que vai acontecer? Com a queda do Império Romano, essa atividade, ela, pelo menos no Ocidente, ela quase que desaparece, porque as regiões, né, os territórios europeus, eles subdividem em reinos que eram muito autossuficientes. Eram os chamados feudos, né? Eram propriedades rurais, né? Autossuficientes, então tinha uma vida muito pobre, muito sem nada de excesso. Eles produziam trigo, madeira para casa que tinha na floresta para montar uma casa, ou pedra para montar o castelo, e só. Roupa era uma que você usava a vida inteira. E vai ser mais ou menos 1000 anos assim. Entendeu? Aquela negociação de alto valor e a longas distâncias que caracterizou a antiguidade, sobretudo a antiguidade oriental, ela desaparece por um tempo. Ela fica muito insuficiente. Ela fica restrita ali ao mundo árabe, né? Oriente Médio, sobretudo, Oriente Próximo. A Europa, isso desaparece. Quando é que surge isso novamente? Ali por volta do século XII, século XIII, quando aparece a figura, né, do negociante intercontinental. Aquele mascate italiano, veneziano, florentino, né? Muitos ali também da Península Ibérica, que se notabiliza por ir até os portos do Oriente, e aí a gente entende, inclusive, a tal das cruzadas, né? Por que o europeu queria tanto ocupar a Terra Santa? Porque a Terra Santa tinha porto de mercadoria. Vocês não achou que era que gostava demais da Terra Santa, né? Quer dizer, gostava da Terra Santa. Então o europeu faz as cruzadas, toma a posse ali de Jerusalém, Damasco, né? E aqueles portos voltam, eles abrem o caminho para a Europa voltar a trazer mercadoria do Oriente, né? E elas serem negociadas na Europa. Com isso surge uma classe social. Uma classe social. Que era quase que inexistente. Que é daquele comerciante das feiras medievais, dos burgos. Eles, inclusive, nem moravam mais no feudo, eles moravam no burgo, porque é ali que eles faziam as feiras, né? A feira de Champagne, a feira de Flandres, que era muito famosa, né? Esses negociantes que viviam nos burgos eram os, adivinha, burgueses, porque viviam nos burgos, eram os burgueses. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que essa classe social, doravante, a partir do século XIII, ela vai se fortalecendo muito. Quando chega lá no século XVIII, século XIX, além do poder econômico, que ela consegue aglutinar, ela também conquista poder político, porque a partir da Revolução Francesa ela passa a ter acesso também ao poder de Estado. E aí ela pesa a sua mentalidade, né? Ela sobrepõe a sua maneira de enxergar a vida, que é ganhar para acumular e gastar, né? Você mais acumula que gasta, mas gastar é bom, consumir é bom, comprar conforto é bom, né? Os mecenas italianos, né? São aqueles financiadores dos grandes arquitetos, dos grandes artistas renascentistas, porque eles queriam conforto, eles não queriam mais morar naquele castelo frio, escuro e feio. Eles queriam morar naqueles palacetes. Então, quem já visitou a Itália vai ver lá a casa dos Médici, né? Da família Médici, que é uma casa maravilhosa, um palácio maravilhoso. Esse pessoal quer conforto e ao mesmo tempo acumular. Agora, para você ter conforto e ao mesmo tempo guardar, poupar, o que você tem que fazer? Lucrar muito. Então você vive em função disso. É onde a religiosidade começa a perder espaço. O nascimento da modernidade é a ascensão da mentalidade burguesa. E toda a sociedade fica tomada dela por um detalhezinho.
Enquanto na Idade Média Europeia, a classe nobre, ela é inacessível, só é nobre quem nasceu nobre. Nenhum plebeu, nenhum camponês, nenhum servo da gleba sonhava em ser nobre. Porque ele sabia que se ele nasceu servo, ele ia morrer servo. Agora, nesse sistema social ou socioeconômico que marca a ascensão da mentalidade burguesa, que é o que a gente chama de capitalismo, ele pode sonhar com isso. Aliás, esse é basicamente o discurso da mentalidade burguesa. Você é pobre se quiser. Porque todo mundo, se batalhar e focar nisso, e só nisso, pode enriquecer. Esse é o princípio da mentalidade burguesa capitalista, que nasce ali naquele período. Até aí tá claro, gente? Bom, porque isso também chega nas classes baixas? Todo mundo sonha em um dia ter a casa própria, todo mundo sonha em um dia ter seu carrinho, todo mundo sonha em viajar para a praia uma vez por ano, todo mundo sonha em poder ter um computadorzinho melhor, um celular mais invocadinho, não é? Isso é a mentalidade burguesa. Isso, ela é disseminada, ela tá em todo mundo. Tá no rico e tá no pobre. Tá no japonês, tá no inglês, tá no alemão, tá no brasileiro. Isso disseminou. É o nosso modo de vida, é como nós vivemos. Por isso que na historiografia hoje, por exemplo, quando eu fazia faculdade, já não se falava mais em história contemporânea. Vocês lembram disso no primário? História antiga, medieval, moderna e contemporânea. Lembram disso? Isso não existe mais. Por quê? Porque se entende que a mentalidade moderna, essa mentalidade burguesa, que surge ali no século XV, ela não acabou, ela está aí. Então a modernidade não foi superada. O que a gente chama de mundo contemporâneo nada mais é do que a modernidade numa época de mais desenvolvimento tecnológico, onde a tecnologia se desenvolve a um ritmo acelerado. Todos nós temos esse temperamento social. Todos nós temos essa mentalidade socioeconômica. Os homens, os seres humanos, que têm no coração e na mente essa maneira de pensar impregnada, é o que o versículo está chamando de anthropos em poros, ou homem negociante. Entendendo? Flavinha, você perguntou aqui no chat se podemos falar em pós-modernidade. Existe uma linha de pensadores sociais que durante um tempo se falou nisso, hoje não se fala mais. Eu, pelo menos, não acredito em pós-modernidade porque ela não foi superada. Entendeu? O que move um empresário ou um operário hoje é a mesma coisa que movia um empresário e um operário no século XIX. No início do século XIX, antes da Revolução Francesa. Então você não fala, a modernidade não foi superada. O nosso modo de vida é individualista? Ou é coletivista? Individualista. O individualismo é uma característica da modernidade. O nosso modo de vida é mais espiritualizado ou mais materialista? É materialista. Isso caracteriza a mentalidade burguesa. A nossa sociedade ela é mais teocêntrica, no bom sentido, né? Naquele sentido lá da Inquisição medieval, não. Teocêntrica no sentido de que tem Deus no centro da importância da valorização. A nossa sociedade é mais teocêntrica ou mais antropocêntrica? Quem a gente põe no centro dos acontecimentos? O homem ou Deus? O homem. Mentalidade burguesa moderna. Isso é modernidade. Entendeu? As pessoas vivem dia e noite, da hora que acorda, da hora que dorme, pensando no ganha-pão ou pensando nas conquistas do espírito? Entenderam? Então, é isso que Jesus está chamando de anthropos em poros, o homem negociante. Por quê? Porque esse homem moderno, do século XVI para cá, ou do século XV para cá, ele se parece muito com aquele negociante fenício da antiguidade.
Se parece demais. Na época de Jesus, já existia essa mentalidade? Existia. Existia o negociante de valores? Existia. Mas isso não era uma coisa disseminada. Não existia um modo de vida arraigado em todas as classes. Isso não existia. O escravo sabia que ele ia morrer escravo. Hoje não. O que parece ser alguma coisa boa, que essa possibilidade da ascensão social, é boa num sentido, mas ruim em outro. Porque a pessoa acaba vivendo em função disso. Entenderam? Ah, Luiz, mas é uma coisa boa, por exemplo. Você entra na faculdade, você vem de família humilde, entra na faculdade, tira um diploma e depois vai crescendo para poder comprar uma casa para os seus pais. Aparentemente é uma coisa boa. Agora, o que acontece é que às vezes o sujeito, para poder trabalhar, ganhar dinheiro, para comprar uma casa nova para os pais, passa 3 anos sem ver o pai. Tô mentindo? Tô inventando isso? Mora na mesma cidade e passa uma semana sem visitar o pai idoso. Aí você pergunta, mas por que você não visita seu pai? Ah, porque eu trabalho muito para pagar o plano de saúde dele. Entenderam? Gente, nada vem de graça. Você paga um preço. E o preço que nós temos pago é o da frieza ou da ruína das relações afetivas. As nossas relações afetivas, e principalmente afetivo-familiares, elas estão adoecendo, estão mirrando. Tá claro? Vamos ver o que o Emmanuel tem a dizer sobre isso? Então, o antropos emporos esse homem de mentalidade negociante. Que pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um juiz, pode ser um engenheiro, pode ser um dono de loja. Não importa. Pode ser o gari de rua, pode ser o pedreiro, pode ser o presidente da república ou o prefeito da cidade. A mentalidade, a maneira de enxergar, de que tudo tem um preço, de que você tem que focar nisso, o resto você tem que abrir mão, sacrificar em função da sua prosperidade econômica, essa mentalidade burguesa moderna é a mentalidade do do antropos emporos que Jesus está mencionando no nosso versículo de hoje. Tá? Então, não é qualquer um que sai à procura de boas pérolas aqui. Hein? É esse sujeito. Vocês estão começando a entender por que Jesus, nessa narrativa, está tão feliz com esse sujeito? É aquela mesma alegria que ele sentiu quando conheceu Zaqueu. Porque o Zaqueu era um antropos emporos. É a mesma alegria que ele sentiu quando entrou dentro da coletoria e chamou Mateus, e Mateus aceitou o chamado. Mateus era um antropos emporos. E na contrapartida disso, é a mesma tristeza que ele sentiu quando falou para o Judas, aqui vens, amigo, sabendo que Judas tinha trocado aquela amizade por 3 dinheiros, 3 tostões, 3 moedas. Eram 30, né? Acho que eram 30. Era 3 moedas de 10. É a mesma tristeza que ele sentiu. Entendeu? Aí é onde vem essa pergunta. Eu sou um antropos emporos? Certamente sou. Certamente aqui ninguém nesse meet aqui, nessa reunião nossa aqui, ninguém escapa disso. Eu sou um professor antropos emporos. Eu negocio a minha mão de obra, eu negocio o meu intelecto. Eu vendo ele. Tanto que tem uns colegas meus, mas eu acho isso meio grosseiro da parte deles. Mas eles falam. Ele dizia assim, professor, uma vez eu falei para um professor assim, professor, você está indo dar aula agora? Ele falou assim, não, estou indo vender. Eu falei, tá.
tecnicamente ele está certo. Eu acho deselegante dizer isso, mas tecnicamente ele está certo. Ah, R$ 15 a hora aula, R$ 20 a hora aula, R$ 70 a hora aula, não sei. Ele está indo vender a hora aula. Por isso que eu falo para meus alunos, o menino fica conversando, mexendo no celular na hora da aula. Eu falo, meu amigo, você está se comportando como um sujeito que senta na mesa do restaurante, pede um prato de comida e não mexe na comida. Levanta e vai embora e a comida fica no prato. Não é? Você pagou pelo meu conhecimento e não está levando ele para casa. Essa é a nossa mentalidade. A pergunta que a gente vai deixar no ar durante todo esse episódio é: que tipo de homem moderno eu sou? Eu sou aquele em que a negociação, a circulação de capital me contenta? Ela basta para mim? Ou eu já sou alguém que está começando a se desencantar com isso e procurando uma boa pérola? Que não é uma pérola qualquer, é uma boa pérola. Que boa pérola é essa? Agora mesmo nós veremos. Primeiro vamos ouvir a opinião do nosso professor, né? Nosso querido Emmanuel, sobre essa questão do Anthropos Emporos, né? Antes disso, não, agora que eu me lembrei do negócio, não posso deixar passar. Meu amigo Rogério, né? Que participa da equipe, que monta o Miudinho aí, que me ajuda a montar o Miudinho, ele deu uma dica maravilhosa. Ele falou, Luiz, vai lá no Apocalipse, no capítulo 18 do livro Apocalipse. Lá Jesus fala de homem negociante. Eu não ia ler, não. Eu não ia apresentar para vocês, não, porque é doído. Ainda mais porque é Apocalipse, né? E nós vivemos nos tempos anunciados profeticamente por João. Olha o que o Rogério achou no livro Apocalipse, capítulo 18, esses 4 versículos. 3, 11, 15 e 23. Depois, quem quiser ler com calma, Apocalipse 18. Estou vendo que a dona Joana está anotando ali. Apocalipse, capítulo 18. Esses versículos. Aliás, gente, leiam Apocalipse, hein? É tempo de estudar Apocalipse, né? A Toxionório, todo sábado de manhã, durante um bom tempo, ele estudou Apocalipse com a turma lá no Grupo Espírita Emmanuel. Olha só o que está no livro Apocalipse. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição. E os reis da terra se corromperam com ela. E os mercadores da terra se fizeram ricos com o excesso das suas delícias. E os mercadores da terra chorarão e se lamentarão sobre ela. Porque ninguém comprará mais as suas mercadorias. Os mercadores dessas coisas que se enriqueceram estarão longe dela por medo dos tormentos dela, chorando e fazendo pranto. Porque os teus mercadores eram os príncipes da terra, porque nos seus encantamentos erraram todas as gentes. Eita, que nós temos que ir com calma, hein? Primeiro, quando você lê Apocalipse, ali o texto não está falando mais do tempo de Jesus. Porque é uma revelação, mas é uma revelação sobre o porvir. Então, ali é a descrição do nosso modo de vida, da nossa organização socioeconômica, da nossa maneira de enxergar o mundo, enxergar as coisas. Está falando de nós. É para vestir a cara. Quem ler Apocalipse é para vestir a carapuça mesmo e dar lacinho ainda aqui embaixo, assim, ó, bem bonitinho. Então vamos lá, com calma, ó. Primeiro, os mercadores da terra se fizeram ricos com o excesso de suas delícias. Olha que curiosidade, quando surge essa classe, né, moderna burguesa que eu mencionei no início da modernidade, com a expansão marítima, a colonização das Américas acontece, o chamado colonialismo clássico, né? E se dizia, os historiadores, especialistas em colonialismo clássico, que o Brasil e as terras
americanas, sobretudo latino-americanas, né, ou sul-americanas, eram produtores ou negociantes de artigos de sobremesa. O que é esses artigos de sobremesa? Por exemplo, o primeiro ciclo econômico mais importante no Brasil foi do açúcar. É sobremesa mesmo. É o que vem depois da refeição. Outro ciclo econômico importante nosso, do café. Outro ciclo econômico, somente no sul da Bahia, o cacau. Estão entendendo? Então, e ouro, né? E ouro, né? Tudo que a gente fornecia para a economia europeia não era o essencial, era o supérfluo. Não era trigo, não era pão, não era azeite, sabe? Não era carne, não era o linho para fazer a roupa, era o extra. Muita gente se enriqueceu no Brasil e fora do Brasil, né? Os negociantes ultramarinos, né? Muita gente se enriqueceu negociando na Europa esses chamados artigos de sobremesa. Esses artefatos supérfluos. O capitalismo inventa o supérfluo. Ele inventa o supérfluo como um objeto de cobiça de todas as classes. Enquanto o supérfluo, por exemplo, na Antiguidade Oriental era alguma coisa restrita ao imperador e aos patrícios romanos, na Antiguidade Clássica, enquanto o supérfluo era alguma coisa restrita, aliás, nem era muito restrita à nobreza feudal, porque o nobre feudal tinha uma vida muito rústica, muito sóbria, né? Na Idade Moderna e moderna contemporânea, o supérfluo se torna objeto de cobiça. É claro que muitas famílias brasileiras trabalham cobiçando arroz com feijão, a batata, o óleo e o sal. Pagar a conta de luz, pagar a conta de água e o gás. O gás! Né? Agora, não é o caso da classe média brasileira e a classe mais rica brasileira. Essa que é o supérfluo, que é o extra. Não é? Que é o que vai além disso. Ou alguém na classe média se contentaria em comer um prato de arroz com feijão e um punhadinho de água de carne moída e pronto, isso para mim basta, eu não quero mais nada na vida. Claro que não. Isso é o que Apocalipse está chamando aqui, ó, nesse primeiro versículo, que é o 3, de excesso das suas delícias. Esse excesso das suas delícias é o além, é o supérfluo. As alegrias pueris, passageiras, transitórias do supérfluo. Para uma criança, vocês entenderem isso, mas de uma maneira bem grosseira, viu, gente? Só para ajudar na compreensão. Para uma criança, o leite é necessidade. Concordam? E o achocolatado? Né? Pessoal mais velho aí. Isso eu sei porque eu converso muito com a minha mãe. Quando era bebezinho, tinha chocolate na mamadeira? Não tinha. Isso é uma coisa muito recente no Brasil. Qualquer criança tomar chocolatado era artigo de luxíssimo, né? Era luxo, né? E para muita criança, num sertão do Brasil, é luxo. É as delícias que Jesus está mencionando aqui. Jesus não, João. Ó, na sequência. Ninguém comprará mais as suas mercadorias. Eita! Isso já está acontecendo. O que está acontecendo? Muita gente está se desgostando, está se desinteressando, perdendo o entusiasmo com isso. Vocês já ouviram falar de muitos artista famoso que larga tudo e vai morar num sítiozinho no meio da roça, larga o glamour, larga tudo.
Aí aparece a manchete, fulano tá meio doido, né? Ele tinha tudo, mansões, casas, mas largou tudo e foi viver. O que é isso? É a pessoa que falou, isso não tá matando a minha sede. Isso não tá me interessando mais. Eu quero outra coisa. Eu quero viver com o necessário. É um minimalismo no nosso tempo, né? Tem muitas pessoas minimalistas. Outro dia eu vi um casal. Eu sei que o rapaz era da Bolsa de Valores em São Paulo. A mulher era negociante. Eles venderam tudo que tinha. Compraram uma Kombi. Fizeram as adaptações lá na Kombi. Então, dentro da Kombi tinha a cozinhazinha deles, tinha um lugar onde eles dormiam. Banheiro, eles usavam banheiro de posto rodoviário. E saíram viajando no mundo. E como não cabe muita coisa na Kombi, a moça tinha 3 blusas, 2 calças. Passaram a viver isso. O que é esse tipo de pessoa? É a pessoa que se desencantou com o estilo de vida que a gente comprou. Vi outro dia no Globo Repórter, adoro o Globo Repórter, um casal também, que a moça era empresária de multinacional, o rapaz ganhava uma grana, assim, trabalhando em plataforma de petróleo. Eles largaram tudo, foram morar num sítio e sobrevive de verdura, abóbora, alface, orgânica, que eles vendem na feira. Aí o repórter perguntou, e aí? Tem dia que vende, tem dia que não vende. O dia que não vende, a gente come o que ia vender. Eu achei aquilo de um desprendimento, eu fiquei impressionado, assim. Mas comecei a refletir de que muita gente se desencantou com esse modo de vida urbano, acelerado que a gente tem, em que você trabalha, acumula, gasta. Você trabalha um ano inteiro esperando o 23, 24 de novembro para torrar numa noite do Black Friday o que você acumulou o ano inteiro. Fica num estresse danado, às vezes a compra não chega a tempo. É o nosso estilo de vida. É o que Jesus está dizendo aqui. Ninguém comprará mais a sua mercadoria. Jesus está afirmando. Estou falando de Jesus porque é quem inspirou João, né? No Apocalipse. Jesus está afirmando para nós, para a gente. Vai chegar um ponto em que isso não vai mais fazer a cabeça de vocês. Vocês não vão ter mais graça nisso. Em tirar um iPhone 20, não sei que número que é agora, um iPhone não sei das quantas, da caixa, com aquele cheiro de plástico novo, sabe? O sujeito entra em êxtase, em delírio. Nossa Senhora! Que barato, né? Vai chegar um ponto em que a gente vai abrir uma caixa do iPhone que a gente comprou e falar assim, como diria o Raul Seixas na música Ouro de Tolo, né? E aí, eu conquistei, e daí? E daí? O Apocalipse ainda. Nos seus encantamentos erraram todas as gentes. Nos seus encantamentos, isso aí é o último versículo, é o 23. Nos seus encantamentos erraram muita gente. Marketing, propaganda. Isso é sedução, isso é hipnose, gente. Isso é hipnose. Você fica noiado, chapado com marketing. E não estou falando só o televisivo ou da propaganda de internet, não. Uma vitrine de loja é marketing. O designer de um eletrônico, o designer de um carro é marketing. É feitiço. Sabe? Plim! E você... Tá aquele... vou falar, vocês vão lembrar, né? O pessoal da Garoto vai me dar essa licença. Compre batom, não era assim? Compre o carro, compre a casa, compre isso, compre aquilo. E você
Aí fica inadimplente, não tinha condição de comprar, mas estava noiado. Não é isso que acontece? O sujeito bebe todas, não faz coisa, no dia seguinte ele acorda com aquela ressaca moral, falando, não acredito que eu fiz isso. Onde eu estava com a cabeça, né? O sujeito vai lá, compra, parcela, não sei quantas vezes, não podia, não tinha condição de seguir aquela orientação do André Luiz no livro Sinal Verde, né? Em matéria de dinheiro, anota o quanto ganhas e o quanto gasta. Você lembra disso, dessa fala do André Luiz? O sujeito perde a noção do bom senso. Por quê? Porque ele está embriagado. Por isso que Jesus chamou aqui de encantamento em que erraram todas as gentes. E nesse processo tem todos os tipos de erros. Distanciar-se dos filhos, negligenciar o companheirismo no casamento, frequentar uma casa religiosa, participar de um trabalho fraterno de socorro e amparo a quem tem fome. Quem está embriagado com esse modo de vida do homem negociante, do antropos emporos, entra nessa e depois sair dessa é que nem droga. É difícil sair. É muito difícil sair. Por isso que muita gente tem que tomar cuidado na hora de julgar o rapaz que é viciado em maconha, em cocaína, ou em cachaça. Por quê? Porque há outras coisas que nos viciam, nos entorpecem, nos embriagam. E esse estilo de vida que nós compramos, né, que a gente assumiu para si, ele é viciante. Ele vicia. E como qualquer viciado, o sujeito vai negar, vai dizer que não, mas ele já está envolvido naquela teia de aranha e sair disso é complicado. É muito complicado. É o workaholic avarento, é aquele sujeito que trabalha 20 horas por dia só para ter o prazer de puxar o extrato e ver quanto tem guardado ou multiplicando. Ou então o à toa consumista, é aquele que não faz nada, mas adora torrar o dinheiro do pai, o dinheiro do marido, o dinheiro da esposa, com compra. É dois tipos de noiados. Certo? Ó, só adiantar aqui um pouquinho. Livro Caminho, Verdade e Vida. Lição 29. Contentar-se. Quem aqui é contente? Vocês são contentes? Vocês acordam contentes todo dia? A gente associa isso a bom humor, né? Mas vem de contentar-se, de conter. Vocês se contentam só com aquilo que cabe nas duas mãos? Ou vocês dão um jeitinho também de abraçar com o braço, de segurar com a perna, de garfar com a boca? Vai ficar aquele maluco, né? O cara das lojas americanas, o Black Friday, que entra na loja, enfia coisa na camisa, põe na cabeça, leva os fios para carregar junto com ele, porque ele quer comprar o máximo que ele puder numa compra só. O Emmanuel vai falar disso. Olha como é que ele começa. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Quem me acompanha aí no Facebook sabe que eu postei isso aqui essa semana. Né? Porque essa lição saiu ao acaso para mim. Saiu a lição. Ó, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Mas ele fala isso na carta aos Filipenses. Ele já estava com quase 30 anos de carreira apostólica nas costas. Porque o Saulo, que Emmanuel descreve no início do livro Paulo e Estevão, chega para visitar o amigo dele, o Sadoc, numa biga romana com cavalos brancos. Basicamente, o Emmanuel está descrevendo uma Ferrari, ali, uma Lamborghini. Ele chega lá com roupa grega, né? E o Emmanuel faz questão de descrever o tipo
que é justamente para contrastar com o Paulo do futuro, de 30 anos depois. Esse que fala, ó, eu me contento com o que tenho. E ele não tinha nada. Sabe o que o Paulo tinha? Ele tinha uma cópia do pergaminho do Evangelho, que ele guardava com o coração, e o tearzinho dele, que ele desmontava, punha no ombro, e é com que ele ia comprar a comidinha dele em cada cidade que ele chegava. Ele fazia os tapetes dele lá, as tendas dele. É o que ele tinha. A ferramenta de trabalho, para não ser pesado para ninguém, e ele fala isso, quero viver às custas de ninguém. Mas eu vou comer o que o meu tear me der. O que eu ganhei no dia vendendo tapete, isso me basta. Não faço hora extra. Deu 6 horas, eu desmonto meu tear e vou para minha igreja falar de Jesus. Em momento nenhum, vocês vão encontrar o Paulo falando para o Barnabé, ó, vai lá e me substitui na pregação hoje, porque hoje eu vou fazer uma hora extra porque eu estabeleci uma meta. Eu tenho que faturar 20 denários por dia e eu não posso diminuir a minha meta comercial. Ele não faz isso, não. Se naquele dia, pôr do sol, ele não tinha vendido nenhum tapete para comer, porque Paulo era autônomo, ele comia o que ganhava no dia, ele ia dormir sem comer. A boca que não ia receber pão era a mesma boca de onde ia sair o nome de Jesus. Nós vivemos assim. Vamos ver o que o Emmanuel fala? Agora, gente, nós vamos combinar um negócio, porque eu estava assistindo uns miudinhos aí que a gente gravou, e eu percebi que como aqui no Meet, o pessoal não está me vendo com o livro na mão, né, ou com o tablet na mão, fica aparecendo, tem hora que não sabe o que é fala minha e o que é fala do Emmanuel, né? Então eu vou agora usar o aspas. Abre aspas, fecha aspas, tá bom? Vai ficar meio chato, mas é pro pessoal de casa saber direitinho o que é fala do Emmanuel e o que é fala minha, tá certo? Então vamos lá. Abre aspas. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Fecha aspas. Tá bom? Nós vamos fazer assim. Então, primeiro, vertigem da posse. Tonto. Tá entendendo da onde que eu tirei o exemplo que eu estava usando antes da embriaguez? É de Emmanuel, gente. Eu sou meio doido, mas não sou maluco a ponto de sair falando coisa que sai da minha cabeça, só que não. Eu leio os textos antes, eu faço meu deverzinho de casa antes de vir para cá. O Emmanuel está falando de embriaguez, de tontura. A posse embriaga. Deixa o sujeito, ó, zuretão. Cambaleante. O que caracteriza a vertigem? O pessoal que sofre de labirintite aí sabe do que eu estou falando. O que caracteriza a vertigem? A ausência de equilíbrio. O entusiasmo com a posse, com os bens, com o ganho e com o gasto, faz a gente perder o eixo, o ponto de equilíbrio. Quando a gente não tem equilíbrio, sabe o que fica difícil de fazer? Caminhar. Tanto que alguém que tonteia, a primeira coisa que faz é parar e encostar em alguma coisa. Perde a capacidade de locomoção. Alguém com crise de labirintite passa dias numa cama sem conseguir andar. Não é? Mas a caminhada que nós nos referimos aqui é a caminhada espiritual.
Você fica estagnado. Daí o Emmanuel continuar dizendo, ó. Emmanuel, viu, gente? Abre aspas. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Fecha aspas. Olha só, o Emmanuel está dizendo que muitos de nós, em nossas preces, não pedimos simplesmente o pão de cada dia. Não. Vocês querem que eu exemplifique isso que o Emmanuel está dizendo? Do religioso que não se contenta ou que não associa a Deus simplesmente o pão de cada dia? É o sujeito que compra um carro novo e cola no carro um adesivo escrito assim, dado por Jesus. Vocês já viram isso? Eu já vi. Ou presente de Jesus. Carrão. O adesivo lá, foi Jesus que me deu. Jesus lá tá preocupado se eu ando a pé, de bicicleta, de carro, gente. Paulo evangelizou a Europa a pé. Raramente de barco. Teve uma ocasião que ele não tinha dinheiro para ir de barco. E não dava para ir a pé, porque ele tinha que atravessar o mar Egeu. Ele sonha com um varão da Macedônia, né? Um homem da Macedônia que fala, preciso que você vá lá levar o evangelho para o meu povo. Ele acorda, fala assim, tá, eu tenho que ir para a Macedônia. O Espírito pediu para eu ir lá evangelizar o povo dele. Eu vou. Eita, mas para eu ir para a Macedônia eu tenho que atravessar o mar Egeu. Eu não tenho um tostão. No que ele mete a mão no bolso e não tira uma nota de 10 para pagar a passagem de barco, que ele olha para dentro de um botequinho, de um barzinho, tomando um café com pão de queijo, tava lá o Lucas. Olha a mineirando a nossa história, viu, Luci? Aí o Paulo entra no bar, põe aquela coragem cristã no lugar da cara e fala assim, ô Lucas, tá bom? Quanto tempo? Dá um abraço nele e fala assim, é o seguinte, eu preciso atravessar o mar Egeu porque eu sonhei com o espírito da Macedônia que pediu para eu evangelizar o povo dele. Mas eu não tenho um tostão, você não tem umzinho para me arrumar, não? E ó, já vou avisando que eu não vou ter como pagar. Oh, isso é bonito demais, gente. Não é? Eu leio esses trem, eu choro. Porque a gente fica se ufanando de ter dinheiro para emprestar. E o Paulo pedia emprestado já avisando que não ia ter como pagar. O Lucas, que não era um antropos em poros, que calculava perdas e ganhos, né? Se ele ia ter, se ele emprestasse para o Paulo, quanto é que ele ia perder de juro, porque estava aplicado. Ele vira para o Paulo e fala assim, eu arrumo tudo que você precisar, com uma condição, se você me levar junto. Ah, isso é cristianismo, com C maiúsculo. Isso é cristianismo da primeira hora. Conheci um rapaz que fazia palestra, que uma vez chamaram ele para fazer palestra na cidade, ele não teve coragem de falar com o pessoal por telefone sobre a gasolina. E a gasolina que ele tinha no tanque, ele não tinha um tostão, e a gasolina que tinha no tanque só dava para ir. Ele falou, não vou pedir, esse povo não falou nada de me dar o dinheiro da gasolina, falou nada pro rapaz. Não vou pedir, né? Vamos.
O rapaz me contou isso. E foi. Sabia se ia ter gasolina para voltar, não. Fez a palestra e ninguém falando nada. Tem aquele lanchinho do final e ninguém comentando o assunto. Ai, 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 agora? No final, aos 45 do segundo tempo, ô companheiro, é sua gasolina? Não, só me arruma para voltar. Na última hora. Voltou para casa. É disso que nós estamos falando. Ó, o que o Emmanuel vai falar? Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação, eu esqueci de falar aspas, vamos voltar, tem que falar aspas. Abre aspas. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina, entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Fecha aspas. Disciplinas acerbas. Abençoado vírus que veio nos trazer disciplina. A contentarmos com o que tivermos. Se o auxílio for de 600, tá bom. Se for de 150, tá bom também. Aprendi com o meu vozinho que quando desencarnou, deixou as roupinhas dele velha. Aprendi com ele essa frase aqui, ó. O bom cabrito não berra. O bom cristão não reclama, não queixa. E que me perdoe a Muriel e os vegetarianos, mas eu vou dar esse exemplo. Se for picanha, come, acha bom. A gordurinha da beirada. Mas se for osso na sopa, chupa o ossinho também feliz. Ô, Simbão! Com a mesma cara boa que comer a picanha, chupa o osso da sopa. Entendeu, Tânia? Com a mesma cara, contente. A vaca gorda, a vaca magra. Para alegrar os vegetarianos. Se for um brócolis, bem rechochudo, come com a boca boa. Mas se for a berduega que catou no meio do quintal, come com a coisa boa também. Né? Quem já comeu berduega? Ah, bom também. Tá bom? Chuchuzinho tá bom também. Ó. Aí nós vamos agora para a próxima lição, que está no Palavras de Vida Eterna, capítulo 119, no Problemas da Posse. Hoje nós vamos ficar só com o homem negociante. Semana que vem nós vamos permanecer nesse versículo, aí nós vamos ver a pérola. Tá bom? Hoje nós vamos ficar só com o homem negociante. Lá no capítulo 119, o Emmanuel vai comentar Paulo, uma carta de Paulo ao Timóteo. A primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7.
Que o Paulo diz assim, abre aspas, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, fecha aspas. Então nada é seu. Lembra um dia que eu falei, acho que o povo até achou que eu estava ficando meio perturbado, mais que o normal. Que eu falei assim, gente, é uma ilusão, você compra a casa, quitei a casa, agora é minha, não é. Não é, é ilusão, sabe por quê? Se você chega num lugar, o trem estava lá, o pessoal que não é de Minas, trem é qualquer coisa, tudo é trem. Você chega numa casa, o trem tá lá. Aí na hora de ir embora, o trem fica lá? De quem que é o trem? É seu? Você chega num lugar, o trem tá em cima da mesa. Você vai embora do lugar. O trem fica lá na mesa, ele não é seu. Quando eu cheguei no mundo, as casas, os carros, o dinheiro, já estava aí. Quando eu desencarnei, ficou aqui. Então não era meu. O raciocínio faz sentido para vocês? Essa casa aqui não é minha, não. Não é mesmo. Tá financiada, uns 35 anos. Mas daqui a 33 anos, quando eu terminar de pagar, se terminar, ela vai continuar não sendo minha. E nem do banco. É do mundo. E o mundo é de Deus. Aí o Emmanuel vai comentar essa carta de Paulo. Abre aspas. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrinholam a paixão da posse nos territórios do sentimento. Fecha aspas. Apego aos patrimônios transitórios do plano material. Sabe? Pega uma bacia d'água e tenta pegar a água. Tem jeito? Você segura, agarra a água. Esses bens que a gente conquista no mundo, gente, isso é segurar a água. Você não retém. Não retém. Aí você desencarna. Desencarna mal. Fica numa zona de sofrimento, ou aqui, perambulando na erradicidade. Você vai ver seus filhos brigar por causa daquilo. Ou seus parentes. Eu era solteiro, não é casado, não tinha ninguém. Tá, e você desencarna, pode ter certeza que vai ter um sobrinho seu que há 30 anos não te via, que vai baixar na sua cidade para ver se ele tem direito ao que você deixou. Não, desencarnei bem, nem ligava mais para aquilo lá, fui para o plano espiritual, fui para a colônia, para o nosso lar, porque lá eu tenho uma casinha. Não tem. Leia o nosso lar atentamente, que você vai ver que aquelas moradias lá do nosso lar não são das pessoas, são da colônia. Você vai ocupar um cômodo nelas provisoriamente até reencarnar de novo. A única coisa que de fato possuímos são os valores do espírito. Por isso que no prefácio do nosso lar, Emmanuel, que prefaciou todos os livros do André Luiz, vai dizer assim, porque é importante espiritualismo e também é importante espiritismo, mas muito mais é espiritualidade. Porque a espiritualidade é o culto às coisas do espírito. É quando você investe, canaliza energia e tempo na conquista de bens do espírito. Inteligência emocional, capacidade de conviver,
senso de fraternidade, espírito de compaixão, autodisciplina, autocontrole, otimismo, bom ânimo, esperança. Isso é patrimônio do espírito. Se é patrimônio do espírito, ele vai desfrutar desses bens imateriais e eternos com carro ou andando a pé, morando na casa própria ou de aluguel, ou não morando em casa nenhuma. Né? Minha bisavó falava outra coisa assim: meu filho, tanto faz matar a fome com a galinha ou com a sardinha. Isso no tempo em que para ela a sardinha era mais barata, que hoje é caro, mano. Semana Santa então é caríssimo, né? Naquele tempo para ela era uma lata de sardinha era barata para ela. E para ela matar a fome, tanto faz, seja com a galinha gorda, seja com a latinha de sardinha. Matou a fome. E você, o problema é que você só se dá conta disso depois que enche a barriga, não é? Os economistas até dizem assim, ó, quando você for no supermercado, vai almoçado. Não vai com o estômago vazio, não, porque senão a compra fica muito cara. Por quê? Depois que encheu a barriguinha, não interessa se foi com filé mignon, se foi com um pedaço de pão duro. É isso que o homem sóbrio, lúcido, entende? E o chapado de tanto consumismo não entende. Que se incomoda e acha indigesto estudos como esse que a gente está realizando. Quem que é esses malucos? Que tá falando que galinha e sardinha é a mesma coisa? Quem esses doidos? Olha aí, o que o Emmanuel vai dizer agora, gente? Abre aspas. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhorares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para esse mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Fecha aspas. Presunção de achar que é dono daquilo que é de Deus. A minha roupa é de Deus. A minha mesa é de Deus. Esse microfone é de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Então ele faz com a minha vida o que ele quiser. O que ele quiser fazer com a minha vida, ele faz. Tudo tá bom. Se a consciência estiver sã, equilibrada e lúcida, tá tudo bom. Tá tudo bom. Bom? Semana que vem falaremos da pérola. Que esse homem negociante que quis encontrá-la, encontrou. Certo? Até a semana que vem. Fiquem com Deus, gente.